Olá, seja muito bem-vindo à série Ciclo das Águas, um espaço para debater e conhecer melhor a realidade do saneamento básico do Espírito Santo e como a gente lida com o bem mais precioso do mundo, que é a água, né? E dessa vez a gente fala sobre a relação direta do ciclo das águas com as mudanças climáticas. Mudanças no clima alteram regimes de chuva e podem provocar aumento da ocorrência de eventos extremos, como, por exemplo, inundações, enchentes nas cidades e ainda longos períodos de seca. Esses eventos acabam afetando diretamente a oferta da água. Por quê? Porque é mais difícil tratar aquela água contaminada com a água das chuvas, que se mistura com lixo e outros resíduos. Porque fica mais difícil captar a água limpa no leito daquele rio que já está assoreado com muitas impurezas. E para falar sobre esse tema, a gente conversa agora com o engenheiro florestal e doutor em ciência florestal, Fernando Schettino. Tudo bom, Schettino? Tudo bem, Edu. Seja bem-vindo. Prazer estar aqui e contribuir para que a gente esclareça cada vez mais a importância da prevenção, a importância de entender o contexto da mudança climática para que a gente tenha menos perdas humanas, menos perdas materiais e principalmente qualidade de vida. Legal. Ô, Schettino, as mudanças climáticas já são uma realidade? A gente consegue ver os efeitos delas no dia a dia? Quais são esses efeitos? Edu, as mudanças climáticas são reais. Nós já estamos percebendo faz tempo os efeitos delas. E o que nós estamos colhendo hoje são impactos que nós causamos há 20, 25 anos atrás. O que a gente causou lá atrás? O que a gente fez? Nós começamos a mudar de uma forma muito acelerada a composição da atmosfera, que a gente não imaginava. Quando a gente estudava antigamente, a gente via lá 20% de oxigênio, tantos por cento de tantos ppm de carbono. Então, com a queima de combustíveis fósseis, que foi uma das coisas mais impressionantes da natureza, o armazenamento do carbono, né? Porque a atmosfera primitiva ela era impraticável para o tipo de vida que nós temos hoje. E através dos milhões e milhões de anos da ação dos micro-organismos, das árvores, de coisas, nós tiramos o carbono da atmosfera e com o movimento das placas tectônicas, dos terremotos, as mudanças no mar, nós fomos enterrando e guardando esse carbono na forma de petróleo, carvão e gás natural. E aí, quando nós passamos a usar em escala intensa os combustíveis fósseis, que nada mais é do que esse carbono armazenado por milhões e milhões de anos, nós começamos a voltar para a atmosfera aquilo que a atmosfera e a vida ao longo do tempo tirou para que a gente tivesse uma coisa que eu sempre gosto de frisar, as 4 estações. Primavera, verão, outono e inverno. Isso é um regulamento do clima que é feito por quê? Tem a influência da rotação da Terra, influência das correntes marinhas, influência das grandes massas de ar, que é uma sincronia de uma beleza extrema. E aí, na hora que, do nada, em termos geológicos, em 200 anos, a gente tira a rolha e começa a emitir de volta aquele CO2, nós estamos mudando todo esse contexto. Fora a rotação da Terra, nós estamos mudando nas correntes marinhas, o movimento das massas de ar, e com isso ocorre um aceleramento do aquecimento, porque o carbono ele retém mais calor na atmosfera, e com isso, ao mudar isso, a gente coloca mais chuva num lugar, mais seca no outro e faz toda essa situação que está aí. Por que você acha que a gente chegou a esse ponto? Nós chegamos a esse ponto em função de uma série de questões. Primeiro, na minha opinião, as pessoas não acreditavam nisso. Então, sempre tem um primórdio de que precisa do desenvolvimento, precisa do crescimento econômico, o que não é uma coisa que não possa haver, né? Nós sempre debatemos isso. Pode haver o crescimento econômico, pode haver atividades humanas, mas a forma de fazer isso,
a maneira de utilizar as coisas que precisava e precisam ser diferentes do que nós fazemos. Vou dar um exemplo. Hoje, nós estamos economizando uma quantidade enorme de combustível, de queimar, com os trabalhos remotos. Né? É uma outra questão, usar as coisas de uma forma melhor, reusar, reutilizar. Então, nós criamos uma sociedade do descartável. Só que nós não associamos que esse descarte, essa forma que nós estamos trabalhando, ela gera poluição, gera fumaça, gera emissão de gases de efeito estufa. Então, hoje, o que nós precisamos? Primeiro, que nós já aquecemos o planeta em torno de 1,1 graus. Quando a gente fala isso, 1,1 parece nada, mas é 1,1 na média, né? De 14 e pouco, passou para 15 e pouco, está querendo ir para 16 e pouco. Então, essa média dá o quê? Tem lugares no Ártico que está dando 8 graus a mais. Então, imagine você, eu vou dar alguns exemplos aqui. Um pico de luz no meio da noite numa floresta faz uma espécie florescer ou não. Né? Uma temperatura que é baixa de 15 graus faz uma árvore florescer mais ou não. Tanto é que quando os ipês florescem muito, é por quê? Porque a temperatura caiu muito. Então, as plantas, os animais, eles têm sensores. Vou colocar outra coisa aqui que é bom para as pessoas observarem. Quando dá aquela tempestade que escurece o dia, em torno de 3h30, 4 horas da tarde, o que acontece com os animais? Vão todos para as árvores empoleirar, porque eles têm um sensor que escureceu. Então, quando a gente muda num local, e aqui no Espírito Santo já tem locais assim, 5 graus acima da média, não é um dia, né? Uma média subindo, o que acontece? Afeta os animais, afeta as plantas. Tem espécies que nós hoje estamos cultivando numa região que elas não vão produzir, vai se tentar adaptar, mas vai ter que subir a montanha. Outras não vão conseguir produzir mais. Então, é um contexto no qual a gente está vivendo num momento em que é preciso, primeiro, acreditar que o ser humano causou a mudança climática, independente dos fatores naturais que causam, né? Saiu um estudo agora que na Amazônia, mais do que El Niño, o impacto humano foi primordial nessa seca. E a outra questão é nós encontrarmos forma que precisamos manter os empregos, precisamos manter o funcionamento da economia, de fazermos uma nova economia que nós chamamos de economia verde. É usar o hidrogênio, usar a energia renovável, é não descartar. Na construção civil hoje, há uma máxima aí que de cada 3 obras, uma é perdida de massa, ferro, tijolo quebrado. Então, nós precisamos capacitar mais as pessoas, ter mais atenção, todo mundo, todo dia, pensando no que vai fazer para contribuir para o aquecimento global não passar de 1,5 graus. E, Schettino, como é que essas mudanças afetam diretamente a água que sai das nossas torneiras? Bom, primeiro, a questão da água, a água ela não acaba, ela muda a forma de funcionar, né? Então, o que acontece? Nós temos regiões que onde chovia 1.000 milímetros por ano, talvez continue chovendo 1.000 ou até mais. Só que tem época que chove 1.000 milímetros em 10 dias, em um mês, e o resto do ano não chove. Então, essa que é a questão da mudança do clima. Esses dias até eu consultei um especialista nisso, 40, 50 graus abaixo de zero lá no hemisfério norte. E aqui no Rio, sensação de 59 graus. Aí quem vê esses 50 graus lá abaixo de zero, fala, mas como que está aquecendo? Porque essas mudanças que eu disse nas massas de ar, lá, por exemplo, está concentrando um vento no Ártico, que ele fica rodando ali como se fosse um condensador de uma geladeira, né? Um congelador. E, por outro lado, aqui não tem. Então, o que acontece? Nós precisamos entender esse contexto e, nesse contexto, a gente trabalhar para construir caminhos que levem a gente estabilizar o clima e manter a economia funcionando. Agora, não tem almoço de graça. Nós teremos que fazer ações que precisam as pessoas compreenderem. Aí você pergunta, o que afeta a água que nós temos? Temos que usar equipamentos mais eficientes, nós temos que usar uma maneira de economizar efetivamente água, temos que recuperar a cobertura florestal, que é onde infiltra a água, pouco ou muito que chover para que vá para o subsolo,
E com isso tudo, a gente pode construir um funcionamento da economia que a gente possa ter a água na torneira, ter água na irrigação, ter água na indústria. Agora, não pode ser de um modo avassalador como está hoje. Temos informações científicas seguras de que a quantidade de água no subsolo, no mundo todo, está diminuindo assustadoramente. Não se repõe na medida que está tirando, né? Então, isso causa problema, causa impacto em muitos lugares, teremos racionamento de água e dificuldades. Falando disso e falando dessa coisa que você falou do reaproveitamento, qual é o papel de tratar o esgoto que a gente produz nessa equação? O esgoto ele tem uma importância enorme em termos de recursos hídricos, em termos de sociedade. Primeiro, tratar esgoto é saúde, é evitar problemas de saúde. Segundo, tratar esgoto é evitar que os rios, desculpa a expressão, apodreçam, né? Porque se não tiver coisa, vai tudo para dentro do rio. Às vezes tem corpos d'água que não tem capacidade mais de depurar aquilo ali. E terceiro, que ao tratar o esgoto, nós podemos evitar, inclusive, emissão de gases, porque o esgoto é matéria orgânica, se for feito de maneira inadequada, ele vai gerar metano, vai gerar CO2 e vai ajudar ao aquecimento global. Então, se hoje nós fizermos um trabalho como pode ser feito, tem sido feito, mas precisa ser intensificado, agora com o novo marco aí do saneamento, pode o país caminhar para ter uma condição de tratar a maioria do esgoto que ele precisa, nós podemos ter o esgoto como um gerador de energia, o esgoto como um elemento que em algumas situações ajuda a produzir fertilizantes, que o lodo do esgoto pode ser utilizado como fertilizante, e a gente ter praias limpas, ter rios onde tenha peixe e onde tenha qualidade de vida. Então, é possível, mas nós precisamos intensificar os investimentos e o entendimento de que esgoto não é uma coisa acessória, é um aspecto principal para a saúde, para a qualidade de vida e para a proteção das pessoas. E está diretamente relacionado às mudanças climáticas? As mudanças climáticas, elas trazem impacto em relação aos esgotos, porque não só os esgotos, como a água na torneira, nós tivemos recente no Espírito Santo a suspensão do tratamento de água por causa de terra, né? Barro dentro do rio. Então, à medida que a gente tem esses extremos, onde chuvas torrenciais demais no momento, que traz enorme dificuldade para o tratamento de água e de esgoto, porque então o dimensionamento das estruturas que nós temos, Edu, para tratar esgoto, elas não podem mais ser feito como a gente fazia. A gente pegava uma média histórica de chuva e dava uns 20%, 30%, olha, está aqui. Agora, imaginem, o ano passado choveu 600 milímetros na região em São Paulo num dia. 600 milímetros é coisa que chove num ano. Como que você vai imaginar que um sistema vai suportar essa quantidade de água? Então, eu não sei ainda até como vai se dimensionar isso, mas o custo e o preparo para esse dimensionamento, para funcionar isso de uma maneira adequada e, obviamente, intermitente, porque você vai ter chuvão, depois talvez leva um tempo, tem outro chuvão, vai ter que mudar, tem que reestudar isso. E o contrário disso, você tem uma seca prolongada, você tem um sistema programado para tratar não sei quantos litros por dia, você vai fazer um racionamento, você não vai ter essa quantidade de esgoto por dia. Então, a estrutura de funcionamento para tratamento dos esgotos em face das mudanças climáticas vai ter que ser reestudado, revisto para poder atender. E não mais daquela coisa, olha, pega lá 30 anos, faz da média e essa estruturazinha aqui. Talvez tenha-se que fazer essa estrutura da média, mas fazer algo em paralelo ou coisa que numa emergência você possa acionar aquilo. Eu não saberia dizer como, mas vai ter que pensar algo assim. Nesse panorama todo, você acha que é possível reverter esse quadro que a gente tem hoje? Sim, eu sempre sou otimista e acredito que as soluções aparecem. Agora, hoje nós temos uma previsão, é assustador, tá? Eu chego a ficar arrepiado, de que as mudanças climáticas, se passarem de 1,5 grau, vão afetar 3,3 bilhões de habitantes do planeta. Quem que serão afetados? Todo mundo, mas de modo especial. Os mais pobres. Os pobres. Os pobres, os países pobres. Então, imagine o desafio até 2050, aí, desse afetado as pessoas, há uma previsão de ter centenas de milhões de migrantes climáticos.
Isso é, a ilha que não vai dar mais, da região que não vai produzir alimento. Inclusive, nós já estamos analisando vários aspectos aí, sofrendo problemas políticos, sociais e de migrações já há algum tempo. Por exemplo, um dos problemas que houve lá no Oriente Médio, quando começou aquela guerra da Síria, foi mudança lá numa região que não produzia, todo mundo migrando para um local, começou a ter problema, na América Central começou a ter problema, em outro lugar. Então, a mudança do clima leva ao quê? Leva pessoas a ficarem desesperadas, quererem mudar de lugar, quererem exigir situações diferentes, e com isso você começa a ter problemas sociais, políticos, governamentais, etc. Por isso que hoje, quem está estudando o assunto entende o seguinte: por mais caro que possa parecer, é muito melhor investir na prevenção, investir na evitar o problema, do que enxugar o gelo e gastar fortuna com os efeitos que advirão por aí. Qual é o papel do Estado nessa tentativa de resolução, nesses investimentos hoje? E Estado, eu não falo do Estado do Espírito Santo, mas eu falo do Estado de uma forma geral, do governo do Estado, o governo municipal, o governo federal. Qual é o papel? A principal questão hoje, Edu, no mundo, né, e a ONU tem pregado isso muito e precisa ser entendido, é o seguinte: nenhum país precisa abrir mão da sua soberania, dos seus sonhos, dos seus objetivos, mas todos os países, no caso do país, os estados, os municípios, precisam entender o seguinte: a palavra de ordem é cooperação, a palavra de ordem é soma de esforços. Por quê? Porque essa questão climática ela não tem divisa geográfica. Ela não afeta o município A ou B. Hoje é A, amanhã é B, depois é C, depois volta para A. Então, é necessário união de esforço, com todo o respeito, não ter a vaidade de querer eu fazer, mas nós fazermos. E essa construção, ela em muito vai evitar sofrimento, vai evitar dor e, consequentemente, o custo da prevenção, como eu disse, é mais barato que o custo de enxergar o gelo. Eu vou dar um exemplo aqui. Houve uma enchente alguns anos atrás no Vale do São Francisco, se gastou 600 milhões para combater os efeitos. Mas em dado momento, quando se diz que precisa de 100 milhões para fazer a prevenção, não tem esse dinheiro. O Sul, agora nós vimos, foram 700 e não sei quantos milhões. Aí esse dinheiro aparece. Mas se dissesse, precisa gastar 200 milhões para prevenção. A prevenção é o quê? Vai ter que tirar pessoas dos locais que moram, vai ter que reforçar a encosta, tem que fazer programas de recuperação, tem que fazer trabalho educacional com as pessoas, vai ter que dar, eu não diria a palavra subsídio, mas dar apoio a agricultores que perdem ou que coisam para fazerem isso e deixarem de fazer aquilo. Então, é uma construção. Agora, você perguntou, eu sou otimista. As soluções existem, conhecimento tem. O que precisa? É união de esforço, é usar o conhecimento que tem para traçar uma meta e a gente olhar lá em 2050 e a gente pensar, caminhamos e caminhamos. Qual é o papel do cidadão, de cada um dos cidadãos nessa equação aí para a gente tentar minimizar os problemas e tentar resolver para que a gente não tenha uma catástrofe lá na frente? Bom, primeiro, o cidadão ele tem o dever de fazer aquilo que lhe cabe todo dia, economizar água, economizar energia. Segundo, participar dos processos, desde um licenciamento ambiental, uma reunião pública, uma audiência pública, cobrar das autoridades as atitudes, mas essencialmente ele assumir um compromisso com ele. Eu uso uma expressão, vamos pensar no nosso querido Brasil, no nosso querido Espírito Santo e nos nossos municípios, nós, enquanto cidadãos, temos que assumir um compromisso com o país. Porque tem um discurso também, aproveito para falar, mas os europeus destruíram tudo e agora querem que a gente preserva. Mas eu faço e fulano não faz. Se alguém não faz, ele está errado, nós temos que fazer. E em relação aos países da Europa, dos Estados Unidos e outros aí, mais ricos, eles têm que nos ajudar. Nós temos que buscar apoio dele para nos ajudar, não só o Brasil, mas todos esses países pobres que vão ser afetados. Por quê? Por isso que a COP28 já aprovou lá, inicialmente, 400 milhões de dólares, mas precisa de muito mais para apoiar esses países.
tanto para atendimento quando tem as catástrofes, como para preparar a cidade, para evitar, para reduzir as emissões e etc. Então, eu particularmente acho que nós poderemos sobreviver a isso, que nós poderemos construir um caminho para a economia funcionar, mas a palavra cooperação e responsabilidade individual e coletiva precisa ser pensada todos os dias. Em que momento está agora a relação mudanças climáticas, saneamento e desmatamento? Bom, a mudança climática, ela afeta a tudo, né? E o desmatamento é um dos fatores hoje, em relação principalmente ao Brasil, alguns países da África e na Ásia, é extremamente preocupante. Por quê? Porque as árvores, aproveito para colocar isso aqui, nos países temperados, a maior parte daquilo que a biomassa de árvore tem não é o carbono que está na árvore. Enquanto que nos países tropicais, a maior parte do carbono da floresta é a árvore. É um volume gigantesco de carbono. Então, quando a gente causa desmatamento aqui, nós emitimos com as queimadas carbono, a gente deixa de infiltrar água no solo, deixa de evapotranspirar, que a planta evapotranspira, de formar os rios voadores para trazer as águas. Então a gente desregula. As florestas têm um papel fundamental na regulação do clima, além de tirar carbono do ar. E a questão do saneamento, como eu disse, se você tem extremos e chove demais, seca demais, os sistemas não dão conta, e quando dão conta também, a capacidade dele fazer aquilo da maneira mais adequada cai, porque você imagina um volume de água gigantesco entrando numa estação de tratamento de água, ou tem que parar, um volume gigantesco de sujeira, ou você tem uma estrutura para tratar esgoto e vai passar X tempo fazendo racionamento de água. Então, está relacionado diretamente à mudança do clima com as atividades de emissões, com os desmatamentos e, consequentemente, isso impacta o saneamento e tudo que nos rodeia. O Schettino, como fazer para que o desenvolvimento econômico não fique não fique do lado oposto, né, da busca pela melhora nas condições climáticas? Olha, Edu, uma coisa interessante a gente falar, principalmente assim, que hoje tem tido um debate que, no meu entender, ele é um debate que pode ocorrer, mas que não deveria, essa guerra, a agricultura que destrói, que faz. A agricultura, no passado e em alguns momentos agora, causa desmatamento que não deveriam. Mas na agricultura também hoje, que nós temos muitas soluções para as questões. Por exemplo, o Brasil tem cerca de 15 milhões de hectares de terra para ser recuperado. Então, nós podemos gerar emprego produzindo madeira, podemos gerar emprego produzindo uma série de produtos do meio rural aí que são necessários, o agroturismo, o turismo ecológico. Então, há muitas maneiras de se fazer as coisas para que você não coloque em oposição o desenvolvimento com a preservação. E hoje tem muita gente trabalhando, muitos institutos, muitos centros de pesquisa, que é a bioeconomia. Né? Você trabalhar para que você tenha condições de usar os elementos da natureza, mas de forma racional. Eu vou dar alguns exemplos. A mata ciliar. Tem muita gente que diz assim, mas eu não posso recuperar a mata ciliar. Você pode recuperar a mata ciliar em alguns locais com plantas que você produz mel, produz abelha. Tem alguns locais que o pessoal aproveita e cria cogumelo, faz alguma vegetação, faz os pauzinhos lá, cria o cogumelo, que tem um valor de mercado. Tem outros locais que criam plantas medicinais, mas com isso você protege a margem do rio, estou dando um exemplo de coisa, você protege a lâmina d'água para evaporar menos e assim vai. Você vai fazer uma lagoa, precisa fazer uma barragem, você tem que botar uma cobertura. Hoje tem um monte de barragem aí que são importantes, mas você vai lá, não tem nenhuma vegetação em volta. Aí dá 5 dias de sol, imagina quanta água que evapora. É só você fazer um teste na sua casa, joga um pouquinho de água num local que bate sol lá e veja quantos minutos evapora. E se for num local que não bate sol, quantos minutos? Vai ser 3, 4, 5 vezes maior. Então, há necessidade, e aí a gente conclama todos os engenheiros, profissionais, técnicos, que trabalham na área rural, na área urbana, que tem a ver com isso, tem que orientar as pessoas.
Porque hoje nós vivemos um momento que um joga a culpa no outro. E esse momento é um momento, como eu disse, de cooperação. Olha, amigo, isso aqui é melhor fazer dessa maneira. Não, mas eu sempre fiz assim. Não, mas o melhor é fazer assim, pensa nisso. Então, essa construção, e aí eu vou fazer uma conclamação. Os municípios precisam se empenhar nisso, os vereadores precisam se empenhar nisso, os parlamentares nós, aprender, né? Procurar saber para que na hora de legislar, na hora de acompanhar, de criar uma comissão, tenha capacidade de construir essa cooperação. Então, isso é fundamental. Eu sou otimista, acho que as coisas vão melhorar, acho que nós vamos passar por esse momento e espero que a gente passe, os nossos filhos, nossos netos, olhem para trás e tenham orgulho de nós e não o contrário, de olhar para trás e falar assim, vocês são causador da nossa dificuldade hoje. A gente ouviu muito uma discussão, é ciência, não é ciência? A gente teve uma pandemia aí, todo mundo falando, confia na ciência. A ciência hoje, de uma forma geral, ela oferece ferramentas para a gente poder ter esse otimismo aí que você tem? Eu vou usar uma palavra aqui que óbvio que no dia a dia tem um entre aspas, né? Oferece todas as possibilidades. Nós temos conhecimento do ciclo hidrológico completo, nós temos conhecimento de solo, de geologia fantástico. Nós temos conhecimento tecnológico para fazer irrigação da maneira que precisar. Você vê, hoje você tem uma torneira aerada, você tem o chuveiro aerado que reduz a quantidade de água, você tem a placa solar, você tem... O que nós precisamos? Nós precisamos ter responsabilidade. Por exemplo, corta o coração quando você vai numa padaria. Vou dar um exemplo aqui que todo mundo conhece aí. Aí a pessoa bota um pão, um croissant, um trem, dentro de uma embalagem de plástico, que leva centenas de anos para apodrecer, para você levar daquilo ali em casa, quando tem uma sacolinha de papel ali do lado. Você pode ter. Agora, tem muita gente fazendo. Hoje tem locais que você vai, o copo é de papel. Porque assim, alguma coisa nós temos que usar. Não tem como. Tem um impacto zero, é impossível. Mas entre um negócio de plástico, você leva para cá, chega lá, não sabe nem... Fica com pena, né? Você jogar aquele negócio limpinho, só passou um pão ali e jogar fora. Aí no outro dia, pensa, quantos por dia? Então, é isso que tem que mudar. Aquilo ali foi fumaça, aquilo ali foi carbono, e vai ficar por aí. Temos saída? Sim. Qual é a saída? Saída é simples coisa, educar as pessoas. Não tem outro caminho. Agora, tem que educar, tem que fazer as pessoas contribuírem, e o Estado tem que cumprir o seu papel. E aí eu falo sempre, você sabe, né, a gente trabalha nisso aí, é necessário falar não. Não é falar não ao desenvolvimento, não é falar não para não ter um emprego, mas é falar não para alguém que queira ganhar demais sem ter compromisso com o futuro. Então, é necessário, por exemplo, um loteamento onde vai impactar as águas. Não, aí não pode fazer, ou não é desse tamanho, ou é dessa maneira, ou a indústria quer fazer uma dada coisa. Por isso que existe o licenciamento ambiental. Não é para atrapalhar, mas para dizer que, olha, dessa maneira não dá para fazer, dá dessa, ou não aqui, ou em tal local. Então, a questão é educar, responsabilidade e o Estado cumprir o seu papel. E falar não é melhor do que no final ter dor e ranger de dentes. Você acha que a gente está nesse caminho aqui no Espírito Santo? Olha, o Espírito Santo, sem modéstia, é uma exceção. Nós estamos, assim, recuperando a cobertura florestal. No meu entender, há um empresariado no Espírito Santo muito consciente, né? Tem um interesse econômico, quer ganhar, mas muito consciente. E nós estamos com um Estado organizado e que há um espaço de diálogo com os municípios. Eu acho que tem que ser intensificado esse trabalho, tem que ser mantido e, além disso, nós temos que acelerar as ações preventivas no tratamento de esgoto, coleta, tratamento, disposição do lixo, e queria incluir uma questão. Nós precisamos fazer um trabalho muito sério de conservação do solo e em relação a agrotóxicos, porque isso afeta a água, afeta o tratamento de saúde das pessoas, afeta um monte de coisa. Né? Então, eu acho que estamos num caminho bom, mas a cada dia tem que ser aprimorado e melhorado para que esse bom se torne lá na frente o ideal. Luiz Fernando Schettino, muito obrigado pelas informações, muito obrigado pelas dicas.
Então quer dizer que a gente pode ser otimista para o futuro? Eu acredito que o ser humano tem capacidade de construir sempre aquilo que é necessário. E para construir esse caminho que é necessário, é só a gente acreditar e arregaçar a manga. Porque é claro uma coisa, Edu, qual a saída que nós temos? Não eu, você, enquanto humanidade, ou nós caminhamos na direção certa, ou pagaremos um preço caro. Então, eu acredito que tem aquele ditado, né? Que quando a água sobe, o cara aprende a nadar. Não é isso? Eu acho que está na hora de todo mundo aprender a nadar, cooperar, entender que nós somos passageiros, mas lá na frente estão nossos filhos, nossos netos, que vão precisar do mesmo céu, do mesmo ar, da mesma terra e da mesma água. Eu não sou dono de nada aqui, sou um usuário e esse usuário tem que cuidar para que quem viver daqui a 100 anos tenha orgulho da gente. Legal, Schettino, muito obrigado pelas informações, muito obrigado por esse debate rico aqui. E para você que acompanhou a gente, muito obrigado pela sua companhia. Este é o Ciclo das Águas. Até a próxima. Tchau!